Aleluia. Bom dia, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém. Bom dia, amados. Estamos começando o nosso devocional da manhã, agora 6h30 da manhã, nessa segunda-feira, dia 3 de agosto, iniciando o mês de agosto. E eu creio que estamos iniciando aí da melhor forma, né? Iniciando o mês de agosto com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com a unção do alto, com a presença do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, né? Nós temos livre acesso ao Pai, livre acesso ao nosso Pai, livre acesso à presença do nosso Pai, livre acesso a esse relacionamento com Ele. É poderoso e nós podemos sim desfrutar disso, viver isso. Bom dia, querida Vilma, graça e paz, graça e paz. E essa manhã é uma boa oportunidade, então, para sermos ministrados. Essa manhã é uma boa oportunidade para recebermos. Essa manhã é uma boa oportunidade para ouvirmos de Deus. Bom dia, querida Érica, paz, bom dia a todos, graça e paz, a paz. Bom dia, Simone, a paz, Dona Yolanda, louvado seja Deus. Bom dia, Marcos Peixoto, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, vamos fluir, vamos deixar fluir a unção de Deus, poder de Deus, Espírito de Deus, presença do Senhor. Vamos deixar fluir, amém? Vamos orar, ore por manifestação de poder, manifestação de vida, pelo enchimento do céu sobre você. Ore para que o Espírito de Deus encha o seu coração, você seja alimentado, suprido pela presença do Senhor. Amém? Sim, Pai, nós começamos essa manhã, Paizinho, oh Deus, a mercê do Teu Espírito, a mercê da Tua unção, rendidos completamente diante de Ti. Nós nos colocamos na posição de receber, de quem recebe. Colocamos na posição de quem recebe da parte de Deus. Por isso, nessa hora, Pai, nós nos desprendemos de todos os nossos conceitos naturais, nos desprendemos, Senhor, dos nossos valores naturais, da mente natural, e deixamos fluir o sobrenatural de Deus, a unção do alto, o poder do alto, a vida do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Enche as nossas vidas, enche os nossos corações, preenche, traz satisfação, traz alegria, disposição, motivação para esse dia de hoje, vigor, força, ânimo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos do bom ânimo que vem da parte de Deus. Sim, Senhor, o Senhor é o Deus que já venceu todas as nossas batalhas, o Deus que já venceu as nossas guerras, o Deus que já venceu as nossas lutas, o Deus que já prevaleceu sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, Pai. Amém. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Vamos orar também pelos nossos alvos pessoais. Vamos orar pelas situações dessa semana, os desafios da semana, aquilo que temos aí diante de nós para esses próximos dias. Vamos colocar tudo na mão do Senhor, querido. Vamos entregar tudo na mão do Senhor. Ele cuida muito melhor do que nós. Ele é muito mais habilidoso para lidar do que nós. Ele tem muito mais saídas e alternativas do que nós. Vamos colocar tudo na mão do Senhor. Amém? O que você precisa entregar nessa manhã? O que é? O que está te preocupando, deixando ansioso? O que está angustiando você? Entrega a Deus, entrega ao Senhor. Amém? Sim, Pai, nós oramos também, colocando diante de Ti as nossas vidas, nosso coração.
Colocamos diante de Ti as diversas áreas da nossa vida. Colocamos diante do Senhor as nossas finanças, a nossa vida profissional, a nossa carreira, o nosso trabalho, as portas que precisam ser abertas, os caminhos que precisam ser liberados, as situações que precisam ser resolvidas. Nós consagramos tudo isso ao Senhor. Pedimos que o Senhor é o Deus das melhores oportunidades, das maiores oportunidades. O Deus que abre portas que ninguém fecha, que fecha portas que ninguém abre. Pai, em nome de Jesus, faz com que todas as coisas na nossa vida possam concorrer de maneira alinhada, concorrer de maneira ajustada, de acordo com o Teu propósito, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Pai, Senhor, em nome de Jesus, com que vivamos a plenitude da vontade de Deus sobre nós. Cuida da nossa saúde, do nosso vigor, cuida, Senhor, da nossa respiração, do nosso coração, do nosso funcionamento estomacal, intestinal, das pernas, braços, membros, região dorsal, lombar. Cuida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tira toda dor, tira toda limitação. Tira, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para nos perturbar. Remove o sofrimento do nosso meio, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Toda agonia produzida por enfermidades, nós declaramos que já somos sarados, curados, totalmente, plenamente sarados. Oh Deus, manifesta o Teu poder sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Tira todo espírito de confusão, de contenda, de divisão, de briga. Tira, Senhor, isso do meio de nós. Faz com que as coisas sejam devidamente alinhadas, ajustadas, colocadas no seu devido lugar, Pai. Nós oramos nessa hora em nome poderoso do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos confessar um texto bíblico. Vamos confessar um texto da palavra que nós recebemos hoje, alinhado com o jejum que está sendo feito em Goiânia pelo pastor Aloysio. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ensine unicamente o que é bom para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Vamos confessar isso? Declare aí, em primeira pessoa, declare junto comigo, após mim. Declare assim: eu declaro que nenhuma palavra torpe sairá da minha boca. Eu rejeito toda palavra obscena, toda palavra de condenação, acusação ou crítica. Eu escolho falar apenas aquilo que edifica e levanta a fé de quem está ao meu lado. Hoje eu decido transmitir graça a todos ao meu redor. Eu posiciono, diga isso, o meu coração com a expectativa de que a vida abundante de Jesus será liberada através de mim. Eu nasci, diga forte, eu nasci para ser um canal de graça e edificação. Um canal de graça e edificação. O desafio de hoje, o desafio para você hoje, alinhado com essa confissão que você acabou de fazer, é a graça do perdão. Você vai escrever uma carta a Deus, listando falhas do passado que ainda pesam na sua consciência. E em seguida, você vai escrever em cima dessa carta: coberto pela graça, lavado pelo sangue. Você amassa esse papel, você joga ele fora, simbolizando que a graça de Deus apagou toda a sua dívida. E a partir de hoje,
você não aceita mais condenação, nem culpa nenhuma. Aleluia, glória a Deus. Esse é o bom coração do nosso Pai, querido. Esse é o coração de Deus que remove toda a condenação e remove toda a culpa da nossa vida. Remove da nossa mente, remove dos nossos pensamentos, remove da nossa boca, tira dos nossos lábios toda palavra condenatória, acusatória, toda crítica, tudo aquilo que diminui a nós e aos que estão ao nosso redor. Nós precisamos conhecer o coração do nosso Pai. À medida que nós conhecemos o coração do nosso Pai, nós crescemos em intimidade, em relacionamento, e crescemos em fé, crescemos em ousadia, crescemos em intrepidez. Para conhecermos o coração do nosso Pai, é importante conhecermos, inclusive, as cláusulas da nova aliança. E a última cláusula da nova aliança que nos foi deixada é talvez a cláusula pétrea, a cláusula mais importante, que está lá em Hebreus 8:12, que diz: eu serei misericordioso para com as suas injustiças e não me lembrarei mais dos seus pecados. Não me lembrarei mais dos seus pecados, das suas iniquidades. Essa cláusula, querido, ela transmite a nós o coração de Deus. O coração de Deus é misericordioso e não se lembra dos seus pecados. Você é daqueles que às vezes quando fica doente ou quando o pneu do carro fura, a primeira coisa que vem à sua mente é: o que eu fiz de errado? Se você não está sozinho. Tem muita gente pensando da mesma maneira. O que eu fiz de errado? Onde que está esse registro do meu pecado que hoje, agora eu estou pagando por ele? Ou estou vivenciando isso por causa dele? Não existe, querido. Não há registro do seu pecado. Deus escolheu apagá-lo. Por que Deus apaga? Porque Ele escolheu, Ele decidiu. Como Deus pode apagar? Como Deus pode esquecer algo? Ele só pode esquecer porque Ele decidiu esquecer. Ele decidiu apagar. Deus é misericordioso com seus erros. Deus é misericordioso com seus pecados. Deus não está o tempo todo atentando para os seus pecados, querido. Entenda isso. Deus é o Deus que remove toda a condenação da nossa vida, remove toda a acusação de dentro de nós, remove toda a culpa do nosso interior. Ele é o Deus que nos perdoa. O grande problema é quando nós estamos presos nesse tipo de crença errada. O grande problema é que nós nos sentimos intimidados, nós nos sentimos fragilizados na nossa fé, perdemos a nossa ousadia, perdemos a nossa disposição, perdemos a nossa motivação quando cremos de maneira errada. Cremos que Deus é o Deus que se lembra, Deus é o Deus que registra, Deus é o Deus que pune, Deus é o Deus que castiga. Mas nós lemos a última cláusula da nova aliança, Hebreus 8:12, dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Eu serei misericordioso para com os seus erros, serei misericordioso para com as suas iniquidades. Mateus 6, ele disse: esse é o meu sangue, o sangue para a remissão. Mateus 26, esse é o sangue para a remissão dos pecados. Remissão fala de perdão total, apagar, esquecer. É preciso então, querido, constantemente conhecemos o coração do nosso Pai, para que sejamos livres de toda a culpa, livres de toda a condenação. Nós fizemos a confissão da palavra, da nossa boca não sairá a palavra torpe, que não é só a palavra obscena. Nós falamos não sairá a palavra obscena, mas não sairá a palavra de condenação, de crítica. E aceitamos o desafio do dia. Vamos escrever uma carta para Deus. Se tem algo que pesa na nossa consciência, se tem algo que nos condena, algo que nos acusa, algo que ainda tenta nos produzir algum sentimento de culpa, nós escreveremos
coberto pelo sangue, lavado pelo sangue, coberto pela graça de Deus. Coberto pela graça de Deus. Então, querido, nunca negocie, nunca abra mão do seu relacionamento com Deus. Nunca permita que nada se coloque no meio desse relacionamento. Nenhum sentimento de culpa, nenhum sentimento de condenação, nenhum sentimento de acusação. Nada que venha para produzir intimidação. Seja livre para chamá-lo de pai, seja livre para chamá-lo de Abba, seja livre para chamá-lo de Abba Pai. A palavra de Deus fez questão de não traduzir essa expressão. Essa expressão foi mantida no original, Abba Pai, porque significa algo muito íntimo, algo muito carinhoso, algo muito profundo. Meu paizinho, meu pai amado, pai que me perdoa, pai que é misericordioso, que apaga os meus pecados, que aniquila o meu passado, meu papai, querido. A Bíblia diz, eu serei misericordioso com você, você pode ter certeza disso. Eu serei misericordioso com você, eu serei misericordioso com seus erros, eu serei misericordioso com seus pecados, e eu não me lembrarei mais disso. Eu escolho não me lembrar. Como Deus pode esquecer? Só escolhendo não lembrar. Não teria outra maneira de Deus esquecer. A única maneira de Deus esquecer é Ele não guardando registro daquilo que foi feito, dos erros que foram cometidos, daquilo que foi peso para você até hoje, mas eu quero declarar, isso não vai mais pesar contra a sua vida. Não vai mais pesar contra a sua vida, querido. Você possa, a Bíblia diz, entrar com ousadia no trono da graça, com liberdade, sem esse espírito de condenação, sem esse espírito de culpa, sem esse espírito de acusação, né? Romanos 8,15 fala, nós não recebemos espírito de escravidão, não somos escravos. Recebemos espírito de adoção, de filhos, somos filhos por adoção, filhos que não podem ser abandonados mais porque foram adotados. Você sabia que o fato de ter sido adotado não pode ser rejeitado? Romanos 8,15 diz, não receberam o espírito de escravidão, receberam o espírito de adoção, filhos que são adotivos, foram adotados, por meio do qual nós clamamos, Abba Pai, meu pai, meu papai, meu paizinho, Abba Pai. E a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,15 e 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos amados, favorecidos e perdoados. Aprenda a abençoar você mesmo, como nós falamos ontem. Aprenda a declarar a verdade sobre você mesmo. Aprenda a reafirmar a verdade da palavra de Deus sobre a sua vida. Sobre a sua vida. E chama Ele de Abba, chama Ele de Pai, chama Ele de Paizinho. Não se lembra mais dos meus erros, não me condena por eles, não está magoado comigo. Às vezes a sua experiência de vida foi essa, você errava e logo depois seu pai ou qualquer outra pessoa estava magoado com você. Não, querido. Abba Pai, meu pai querido, que me recebe, que me perdoa, que apaga o registro do meu pecado, que anula a minha condenação, que tira toda a minha culpa. Você pode chamá-lo de pai, querido. Você pode chamá-lo de paizinho, meu paizinho. Abba Pai. É só você se lembrar da história do filho pródigo. Essa é uma das representações mais claras na palavra de Deus, do coração de Deus, do coração do Pai. A parábola do filho pródigo, a história do filho pródigo, é uma representação daquilo que o nosso Pai é. Deus que não quer que tenhamos medo dele. Não recebeste o espírito de escravidão para viver atemorizado. Você não recebeu o espírito de escravidão para viver com medo.
mas recebeu o espírito de adoção, de filho. Agora você é filho, filho amado de Deus. Não precisa ter medo. Filho pródigo desonrou, filho pródigo mentiu, filho pródigo humilhou, rejeitou, desprezou, fez todas essas coisas. Voltou para casa não porque amava o pai, mas porque estava com fome. Voltou para casa por interesse, por necessidade. E mesmo assim foi recebido. Mesmo assim foi recebido. Eu sei que é loucura. A graça de Deus é loucura para o homem natural. A graça de Deus é loucura para os homens. A graça de Deus é loucura. Deus não quer que você tema Ele, querido. Deus não quer que você tenha medo dEle. Deus não quer que você tema o registro dos seus pecados. Não tem registro, está apagado, está esquecido. Por que lembrar de algo que Deus faz questão de esquecer? Por quê? Por que lembrar de algo que Deus diz que já está apagado? Já está apagado, não tem registro, querido. Foi coberto pela graça, lavado pelo sangue. Se tem algo que pesa na sua consciência, escreve no papel. Coloca em cima, coberto pela graça, lavado pelo sangue. Coberto pela graça, lavado pelo sangue. E seja livre. Seja livre de todo medo, seja livre de toda condenação, seja livre de toda acusação, seja livre de todo sentimento de culpa. Viva em paz. Viva em paz. Não recebeste o espírito de escravidão, recebeste o espírito de adoção, que clama: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Oh, meu Pai. Deus não espera de você orações perfeitas. Deus não espera de você uma performance perfeita. Deus não espera de você nada perfeito. A única coisa que Deus pede é a liberdade de um relacionamento, a liberdade de uma relação próxima, de você, um coração aberto, um coração disposto a receber, um coração disposto a receber, um coração que está aberto a receber. Se você tem esse coração aberto a receber, você pode ter certeza, você sempre vai ser acolhido. Sempre você será acolhido. Você nunca será rejeitado. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Como eu disse, 1 João 4,10 diz: nisso consiste o amor. Essa é a verdadeira definição de amor. 1 João 4,10, nisso consiste o amor, essa é a definição de amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Tem quantas pessoas que se orgulham do quanto amam a Deus, não é verdade? Quantas pessoas se orgulham do quanto são fiéis? Quantas pessoas se orgulham, né, do quanto elas praticam as coisas de maneira perfeita, do quanto elas são, né, santas? Mas a Bíblia fala: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Essa é a definição de amor. Não você amou a Ele, mas Ele amou você e enviou o seu Filho como propiciação pelos seus pecados. Ele amou você, enviou Jesus para livrar você de todo registro de pecado. Não tem registro de pecado contra você. Você é livre de toda má consciência. Sabe o que é uma má consciência? Má consciência não é só pensar em coisas impuras, obscenas. Má consciência é uma consciência de culpa, de condenação, de acusação. Você é livre de toda má consciência. E você é amado de Deus. É amado de Deus. Eu sou amado de Deus. Nós somos amados de Deus. Não há registro de pecado, não há registro de erro que pese contra nós. Não há. Foi apagado, anulado, aniquilado. A força do pecado foi destruída. Foi destruída. Creia nisso.
Conheça o coração do seu Pai. Se aprofunde no coração do seu Pai. Vai fundo em direção ao coração do seu Pai. Vai fundo nessa relação. Vai fundo nesse relacionamento. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não seja intimidado. Tenha liberdade. Tenha espontaneidade. Tenha fé. Tenha ousadia. Seja espontâneo. Vai fundo, querido. Vai fundo. Ele está de braços abertos para receber você. Ele está de braços abertos para amar você. Ele está de braços abertos para acolher você. Não está registrando seus pecados. Não está avaliando você baseado nos seus erros. Creia nisso. Deus crê. Deus quer, querido, na verdade, que nós saibamos que mesmo que as nossas motivações às vezes nem sejam as melhores. Lembra do filho pródigo? Já mencionei ele aqui hoje. Mesmo que as nossas motivações nem sejam as melhores, mas mesmo assim Ele está disposto a nos receber. Ele está disposto a nos receber em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer instância. Creia. Creia. Aumente a sua capacidade de receber. Aumente a sua capacidade de receber. Tudo está ligado à sua capacidade de receber, querido. Não é a sua capacidade de produzir, não é a sua capacidade de fazer, não é a sua capacidade de amar, não é. Tudo está ligado à sua capacidade de receber. Quanto mais você crê que você é amado, que você é perdoado, que você é justo, que você já foi lavado, mais você vai desfrutar dos benefícios desse relacionamento. Mas você vai desfrutar dos benefícios dessa relação poderosa, maravilhosa, essa relação profunda, íntima, pessoal. Creia nisso, amém? Creia nisso. O Senhor sempre tem algo maravilhoso, poderoso para apresentar a você. Um amor magnífico, incondicional. Sua mente natural não consegue entender. Seus pensamentos naturais não conseguem receber. É loucura para os homens a graça de Deus. A graça de Deus não é entendida de maneira natural. Ela é recebida pela fé. Recebida pela fé. Você aumente a sua capacidade de receber, sua disposição de receber. Você seja livre para receber, livre para receber. Livre de toda intimidação, de toda culpa, de toda condenação, de toda má consciência, em nome do Senhor Jesus, amém? E à medida que você recebe, você também compartilha, você também dá a outros. Hoje nós temos uma confissão que fala sobre transmitir graças a nós e aos que estão ao nosso redor. Transmitir graça a nós e àqueles que estão à nossa volta. Quando você não se sente condenado, você não condena. Quando você não se sente culpado, você não culpa. Quando você não se sente acusado, você não acusa. Deus nos chamou para receber graça e transmitir graça. Receber graça e transmitir graça. Vamos orar transmitindo graça àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Vamos orar transmitindo graça àqueles que precisam ser alcançados, àqueles que precisam ser resgatados, àqueles que precisam ser transformados. Vamos orar por isso também. Sim, Pai, nós colocamos diante de Ti pessoas que amamos, pessoas que o Senhor mesmo nos deu, colocou nas nossas vidas, para que nós possamos interceder por elas. Pessoas que amamos e cremos que o Senhor tem uma obra a fazer na vida de cada uma delas. Nós oramos que essa obra seja feita completa, que essas pessoas se convertam ao Senhor Jesus, se rendam, entregam seus corações a ela. Que nós sejamos, Senhor, esse instrumento de graça, para transmitir graça, para que essas pessoas possam conhecer a Deus. O Deus vive e verdadeiro, não um Deus falso, não um Deus duro, um Deus castigador, um Deus punidor, mas que eles conheçam o Deus vivo e verdadeiro, o Pai, que eles conheçam como Pai, que eles conheçam aquele que é o único que é capaz de fato de preencher as nossas vidas, de trazer satisfação verdadeira à nossa vida, o único que é capaz de fato de nos fazermos felizes,
assim como o Senhor mesmo é. Nós servimos a um Deus feliz, um Deus que nos ama, um Deus que nos perdoa, e que esse Deus as pessoas lá fora possam conhecer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar também, querido, pelo seu dia de hoje. Os irmãos estão colocando o nome das pessoas aí. Vamos interceder, vamos continuar sempre intercedendo aí pela Adriana, pelo Ramsés, o Gustavo, o Oswaldo, o Pedro, o Alisson. Amém. Vamos orar sempre, sempre, sempre por essas vidas, para que Deus possa alcançá-los. Vamos abençoar o seu dia de hoje. Pai, abençoa a vida dos irmãos, abençoa sua casa, sua família, abençoa suas vidas, abençoa, Senhor, seus caminhos, as suas direções, suas escolhas, suas decisões. Que o Senhor possa conduzi-los em tudo, levá-los em paz, que eles possam trabalhar e ser bem-sucedidos, sejam livres do mal, proteja-os, guarde, livra-os do acidente, do incidente, livra-os do homem mau, livra-os dos ataques, das setas, guarda as suas vidas, protege as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então não se esqueça da atividade de hoje. Escreve num papel tudo aquilo que pesa na sua consciência. Escreve por cima: coberto pela graça, lavado pelo sangue. Pega esse papel, embola ele e joga fora. Joga no lixo. Joga no lixo. Nós oramos também pelo Marcos Costa, pela vida do seu Orédio, que ele volte aos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, cremos que o Senhor é capaz de alcançar cada uma dessas vidas, cada uma dessas pessoas. E nós somos esse instrumento para transmitir graça a elas. Nós somos os transmissores de graça. Amém? Deus abençoe você. Excelente dia para você. Um grande abraço. Fica na paz do Senhor, querido. Deus abençoe. Um abraço.